A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós, amados, hoje dia 7 de dezembro. Quem vos fala aqui é o presbítero irmão Juscelio com mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, que se encontra aí no livro de Romanos, capítulo 15 e versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então vamos aprender aqui sobre esta mensagem, de se parecer mais com Jesus. Os dons que Deus dá, os dons, o que Jesus deixou quando Ele esteve aqui nessa terra, ensinou os discípulos e que isso foi passado de geração. Então Deus dá dons bons, não existe dom ruim. O dom que Deus dá para cada um é o dom específico que Deus colocou para aquela pessoa, porque Deus conhece aquela pessoa. Agora, se você tem desejo de algo, ore a Deus. Você quer fazer algo, alguma outra coisa na igreja, ore a Deus. E se for da vontade de Deus, Ele vai te revelar. Então, há épocas em nossas vidas em que ficamos mais desanimados do que encorajados. É inevitável que todos nós passemos por esses momentos e muitas vezes é diante de um luto insuperável ou de experiências negativas que isso acontece. Mas Romanos 15:5 nos lembra que há 3 coisas que Deus dá àqueles que creem em Jesus. A primeira é que Deus dá perseverança. Quando começamos a nos cansar de fazer coisas boas ou de viver nossa vida para Deus, muitas vezes é porque estamos vivendo com a motivação errada. A verdadeira motivação vem de viver para Deus, não para nós mesmos. É Deus que nos dá a resistência por meio do Espírito para fazermos boas escolhas e vivermos para Ele. A segunda coisa que Deus nos dá é encorajamento. Em épocas de desânimo, quando nos sentimos decepcionados pelas pessoas, Deus nos dá encorajamento duradouro. Ele nos lembra que somos amados, Ele nos lembra que estamos sendo transformados. Não precisamos lutar por aprovação ou aceitação, porque já somos filhos e filhas de Deus. E a terceira coisa que podemos orar para que Deus nos dê a unidade de espírito uns para com os outros. Isso significa que consideramos os outros como Jesus os consideraria. Em vez de ver suas falhas ou erros, nós os vemos como pessoas amadas e cuidadas por Deus. Então devemos trabalhar para a unidade uns com os outros em vez da divisão. Todas essas 3 coisas são dignas de dedicarmos tempo em oração, pedindo a Deus perseverança, encorajamento e unidade uns para com os outros. Se você está se sentindo cansado e quer desistir, peça a Deus paciência para continuar fazendo o bem aos que estão ao seu redor. Se você está se sentindo desanimado e abatido, peça a Deus o encorajamento que só o Senhor pode te dar. E acima de tudo, peça a Deus pelo mesmo coração e mente de Jesus, que nos une como um, ao invés de dividir. Então Deus não nos fez para vivermos em divisão, e sim em unidade. Por isso que Deus constituiu família, por isso que nós constituímos aqui nessa terra, que Deus deixou para ser constituída uma comunidade que se chama igreja, para vivermos em unidade, para termos ali amor com os irmãos, unidade com os irmãos, nos fortalecermos juntamente com os irmãos e nos prepararmos juntamente com os irmãos. Amados, veja só, tem irmãos que às vezes sozinho ele não tem toda aquela energia para fazer, não digo aqui coragem ou medo, mas energia. E o Senhor coloca uma pessoa ali que dá mais encorajamento, que a pessoa fica mais com mais vontade de fazer, que a pessoa vai e faz
talvez ela esteja ali com um pouco receosa de fazer, então o Senhor coloca alguém para auxiliar, e aí a pessoa consegue fazer. A pessoa sai com aquela outra pessoa, vai fazer um evangelismo, vai fazer uma visita, né? Porque está encorajado. Tem gente que fala está ancorado, a pessoa não é ancorado, irmãos. Servo de Deus não fica ancorado um no outro. Agora, a pessoa do mundo sim se ancora em outras pessoas para conseguir algo para si mesmo. Se tiver alguém na igreja que está fazendo isso, ela está vivendo de modo errôneo. Não é de Deus fazer isso. A gente não se ancora em ninguém. A gente se une a uma pessoa, unir em oração, unir com o mesmo propósito de buscar as almas, de levar a palavra, de levar a cura. A nossa reflexão, amados, como você pode amar alguém servindo-o, dedicando o meu tempo para ajudá-los, satisfazendo uma necessidade dessas pessoas e também estando presente para alguém que está passando por um momento ou um momento de difícil, de dificuldade, de dor, de angústia, de enfermidade. Continuando aqui, amados, compartilhando então aqui a nossa fé. Você quer viver como Jesus? Estude a vida do Senhor, memorize as palavras dele e siga o exemplo do Senhor. Também, hoje, procure oportunidades para expressar o amor de Jesus. Você pode fazer isso de inúmeras maneiras, estando presente, ouvindo ou ajudando alguém necessitado. E a nossa imagem, amados, da palavra que o Senhor nos deu hoje está aqui. A letra é muito miudinha, eu não consigo ler aqui para os irmãos, mas o que está aqui, amado, é o que está aqui no começo da palavra, né? Que o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento, paciência e consolação, mas isso também uns para com os outros. Amém, amados? Então vamos aqui para a nossa oração. Glória a Deus. Nessa oração vamos estar agradecendo a Deus por tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus deixou, que está escrito aí na palavra de Deus, o Novo Testamento. Nós temos inúmeras regrinhas, inúmeras oportunidades de fazermos da nossa vida mais parecida com a de Jesus. Claro que nós não somos Deus, mas nós somos filhos de Deus, assim como Jesus era filho de Deus. Então oremos, amado, soberano e glorioso Deus. Obrigado, Pai, por amar e servir o seu povo. Porque quero viver, Senhor, uma vida que o honre, por favor, Pai. Dá-nos, Senhor, a mesma atitude mental que o Senhor tem, que o Senhor tinha quando estava aqui nesta terra. Ajuda-nos, Pai, a amar e servir o seu povo. Dá-nos, Senhor, oportunidades todos os dias para expressar o seu amor aos outros. E ajuda-nos, Pai, a sair do nosso caminho para servir aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado, ó poderoso Deus, pela família, Senhor, pela minha esposa, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pelo nosso relacionamento familiar. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos familiares. E muito obrigado a Deus por todos os nossos amados irmãos em Cristo, Senhor. Hoje, poderoso Deus, tivemos um grande estudo da Escola Bíblica Dominical, que falou, ó Pai, aí sobre esta questão, Senhor, da tecnologia, onde estamos aqui, Senhor, fazendo este vídeo usando a tecnologia. Que as pessoas possam se conscientizar e usar a tecnologia da forma correta. Os pais, sabendo a hora de que um filho pode ter ou não um celular em suas mãos, porque pode ser perigoso, pode ser não benéfico para um adolescente ou até mesmo para uma criança. Não crie o seu filho, foi o que nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical, não crie o seu filho com o celular, crie ele da forma que você deve educar, que você deve amar. Não prive a criança de fazer aquilo que uma criança tem que fazer, que é brincar, jogar bola, ir para a escola.
porque o celular, ele pode tanto ser benéfico, se souber ser usado, como também pode, Senhor, destruir uma família. Poderoso Pai, então, Senhor, que tu possa, Senhor, estar intervindo e que Senhor, este mecanismo que foi criado aí, Senhor, pelo homem, Senhor, com toda a inteligência que tu deste para os homens criam tanta tecnologia e criaram, Senhor, este celular, onde nos conecta a muitas e muitas áreas pelo mundo. Nos conecta, Senhor, a pessoas que estão distantes. Nos conecta, Senhor, a familiares. Nos conecta, Senhor, a irmãos de outros locais. Poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta ferramenta. Mas, Pai, não permita, Senhor, que o inimigo venha utilizar estas ferramentas, Pai. Hoje nós temos, poderoso Deus, TV que conecta também em tudo, Senhor. Que isso não venha a ser usado para o mal, e sim, Senhor, para a Tua glória e poder. Pelo Teu santo, glorioso e eterno nome, ó Pai, eu te agradeço por tudo, ó Pai. Continua usando Teus filhos e filhas, Pai. Continua usando, Senhor, a minha esposa, a Tua serva. Continua usando os nossos filhos. Continua fazendo a obra, ó Pai, na vida dos nossos filhos. Continua fazendo a obra, ó Pai, no nosso lar. Senhor da glória, Tu sabes, Senhor, o pensamento, Senhor. Então que os nossos pensamentos sempre estejam alinhados com os Teus. Pelo Teu santo, poderoso e eterno nome, eu te agradeço por tudo, ó Pai. E entrego esta mensagem em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Um ótimo e abençoado domingo, um ótimo e abençoado final de semana para todos vocês. E amanhã, se assim for da vontade de Deus, estaremos aqui com mais uma mensagem. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.